Fala aí, rapaziada, belezinha? Bom, essa aula que você tá prestes a assistir é uma aula do meu curso especialista em armas curtas, tá? Eu decidi que eu vou disponibilizar algumas aulas aqui de graça pra vocês e dependendo do engajamento, eu continuo postando, eu posto mais aulas, então se você curtir, se inscreve, curte, compartilha. E se você quiser me apoiar ainda mais, eu vou deixar na descrição o link pro meu aplicativo que tá na Play Store, tá? Eu desenvolvi um aplicativo de gestão de armas de fogo. Cara, tem tudo lá, treinamento, quiz, catálogo de armas, gestão de custo de munição, tem tudo. O aplicativo tá muito completo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de baixar, tá? Então, se você quiser realmente me dar aquele apoio legal, não te custa nada e me ajuda muito, especialista em armas da Play Store, dá uma olhadinha aí na descrição, beleza? Valeu e boa aula para os senhores. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do seu curso especialista em armas curtas. E bom, nessa aula aqui a gente vai abordar um pouquinho os calibres, tá? O que são os calibres? A primeira coisa que você tem que entender quando a gente está falando de calibres é que existem três tipos de calibres, ok? O calibre real, o calibre do projétil e o calibre nominal, ok? O que é o calibre real? O calibre real é o diâmetro do cano da arma medido entre os cheios do raiamento. Como você sabe, o cano da arma possui um raiamento, que são sulcos helicoidais, que é o que imprime ao projétil um estado rotativo, e isso você vai ver um pouquinho mais à frente no curso, bem explicadinho, tá? Mas, como você já está vendo aí na foto, o cano da arma ele possui raiamento. A medida do diâmetro entre os cheios do raiamento é o calibre real. A medida do diâmetro entre os fundos do raiamento é o calibre do projétil. O calibre nominal é o nome que se dá à munição, como por exemplo 9mm Luger ou .38 SPL, .357 Magnum, .40 Smith Wesson. Esse é o calibre nominal, é o nome que se dá à munição, ok? Outra coisa que a gente precisa entender, existem algumas medições, tá? Algumas unidades de medida para aferir um calibre. A gente tem a medida no Sistema Internacional de Medidas, né? No métrico, em milímetros. A gente tem o Sistema Imperial, que está em polegada, e nós temos também o sistema em gauge. Mas vamos deixar ela um pouquinho de lado aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar dessas munições e vamos tratar apenas do Sistema Internacional de Medidas e do Sistema Imperial, tá? Como você está vendo aqui agora, esta munição aqui, ela é uma .38 SPL, ok? Deixa eu tentar focar aqui. E você vai ver aqui em cima dela escrito 38 SPL. Então ela é uma .38 SPL. Assim como essa daqui é uma .357 Magnum. E aqui em cima você vai ver escrito 357 Mag, 357 Magnum. E nessa daqui você vai ver 9mm Luger. Tá aí, ó, 9mm Luger. Essas duas aqui estão no Sistema Imperial. O Sistema Imperial está em polegada, ok? Então é 0,38 polegadas, 0,357 polegadas. Aqui, só para que não fique muito confuso, agora que a gente já vai estar entrando nas famílias, e eu vou te falar que todas essas munições pertencem à mesma família, a família 9mm, só para não ficar muito confuso, por que 0,38 polegadas é 9mm e 0,357 polegadas também é 9mm, tá? Na verdade, o que acontece é o seguinte, as duas são 9mm. Uma é chamada de .357 e a outra chamada de .38. Por que isso? 0,357 polegadas é o diâmetro do projétil. 0,357 polegadas é 9,06 milímetros, então é 9 milímetros. E 0,38 polegadas é 9,65 milímetros. É um pouco maior do que 9 milímetros. Porque esta munição aqui, a .38 especial, remonta da época em que a munição foi introduzida pela primeira vez, no final do século XIX. Nesse período, as medidas do calibre eram baseadas no diâmetro do estojo da munição, tá? E não do projétil. O diâmetro do estojo da munição é de aproximadamente 0,38 polegadas,
9,65 milímetros, mas na verdade este projétil aqui, tá? O diâmetro do projétil é 0,357 polegadas e não 0,38 polegadas, tá? 0,38 polegadas é o estojo. Como você pode ver aqui nesta munição aqui, fica bem evidente que o estojo ele é ligeiramente mais largo do que o projétil, tá? Então, deixando isso aqui claro, agora você já deve ter entendido que nós estamos falando de todas essas munições aqui pertencerem à mesma família, a família 9mm. Assim como a .380 ACP também pertence à família 9mm. Inclusive, a .380 ACP pode ser chamada de 9x17, de 9mm Brownie ou de 9mm curto, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda, tá? Que quando você se refere a uma munição como 9mm, isso tá errado. Porque 9mm não é a munição, é uma família de calibres, ok? Não é um calibre específico, é uma família. Este daqui é o 9mm Luger, 9mm Parabellum ou 9x19. Assim como o .38 SPL pode também ser chamado de 9x29. Ou o .357 Magnum pode ser chamado de 9x33. É por isso que um revólver no calibre .357 Magnum calça munição de .38 SPL e dispara normalmente sem nenhum problema, tá? Porém, um revólver no calibre .38 SPL não calça munição de .357 Magnum, porque como eu te disse, essa aqui é 9x29 e essa é 9x33. O que isso quer dizer? 9, quando eu digo 9mm, eu estou me referindo ao diâmetro do projétil. O estojo da base até a boca, ele vai ter 33mm. Por isso essa munição é conhecida como 9x29. Essa daqui também é conhecida como 9x19, porque ela tem 9mm de diâmetro do projétil e 19mm de altura do estojo. Como você pode ver aqui, entre as munições de .38 e as munições de .357, a munição de 357, o estojo é ligeiramente maior do que a munição de .38. Então, se você colocar uma munição de 38 em um revólver 357, vai disparar normal. E se você colocar uma munição de 357 em um revólver 38, o tambor não vai nem fechar, porque a munição é ligeiramente maior. Então, entendemos agora que quando a gente fala somente .38, .357 ou 9mm, nós estamos nos referindo a uma família de calibres. Quando você escuta 9x19, 9x17, 9x29, 9x33, você já sabe que o primeiro número, o 9, se refere ao diâmetro do projétil, 9mm de diâmetro do projétil. E 19, 29, 33 se refere à altura do estojo. Bom, dito isso, qual é o outro sistema de medição de calibre? O gauge. Aqui nós temos o gauge. Todos esses aqui são o gauge e geram muita confusão também. Por quê? Por um motivo muito simples. Como você pode ver, essa daqui é uma calibre 12. Maravilha! E você pode olhar essa daqui e é uma calibre 32. Ah lá, tá aqui do lado, 32. Como que isso é possível? Como que a calibre 32, que são 20 unidades mais alto, né? De 12 para 32 temos 20 números de diferença, cabe dentro do cartucho de calibre 12. Como é que isso é possível? Por que o calibre 12 é muito maior do que o 32 no caso? Porque esse sistema aqui está em gauge. O que é o gauge? O gauge ele é uma unidade de medida através da libra, ok? Uma esfera de chumbo, ok? Tem que ser de chumbo. Uma esfera de chumbo que pese 1 libra ou 458 gramas aproximadamente é um gauge. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma esfera desse tamanho de chumbo que pese 1 libra tem um gauge. Se você divide essa esfera em duas, você tem duas esferas de mesmo diâmetro que pesam 1 libra. E aí você tem 2 gauges. Se você dividir as duas no meio de novo, você vai ter 4 esferas menores, ok? De mesmo diâmetro, pesando 1 libra. Você tem 4 gauges. O que é isso daqui?
Isso daqui é a seguinte conta: quantas esferas de chumbo deste diâmetro aqui são necessárias para pesar 458 gramas ou 1 libra? São necessárias 12 esferas desse diâmetro para que você tenha 1 libra. No caso dessa daqui, você precisa de 32 esferas de chumbo desse diâmetro para que você tenha 1 libra. Pronto, então agora já ficou bem mais fácil de entender que quanto maior for o gauge, menor é o calibre, né? Porque quanto maior for o gauge, mais esferas, isso é mais fina essas esferas vão ser, menor vai ser o diâmetro dessas esferas, e aí você tem um gauge maior. Quanto menor o gauge, maior é o calibre. O que você tem que entender? É que o gauge ele é inversamente proporcional ao diâmetro, ok? Quanto maior o diâmetro, menor o gauge. Quanto menor o diâmetro, maior o gauge. Aqui nós temos um diâmetro relativamente grande e tem 12 gauges. Aqui nós temos um diâmetro bem menor e temos 32 gauges. Então, quanto maior o diâmetro, menor o gauge. Quanto menor o diâmetro, maior o gauge. Tá? O gauge e o diâmetro são grandezas inversamente proporcionais. É por isso que eu mantive esses calibres aqui, para que você possa entender isso daqui e não confundir de maneira nenhuma uma calibre 12 com uma .38, tá? Porque o 12 está em gauge e o 38 está em imperial, que são sistemas completamente diferentes, ok? Voltando então aqui agora à nomenclatura do calibre, né, ao calibre nominal, o calibre nominal tem que ser dito corretamente. Porque se você fala somente 9 milímetros, embora assim, né, em um contexto informal você pode falar dessa maneira, não tem problema nenhum, ok? Mas não é a maneira correta de ser falado. Se você fala somente 9 milímetros, eu não sei se você está falando desta munição, dessa munição, da .380 ACP ou até mesmo dessa daqui. Porque essa daqui é uma 9.1 por 40, como você pode ver aqui embaixo na base dela, tá escrito 9.1 longo, ok? 9.1 longo. E você pode estar falando dessa daqui também, que é um calibre de cartucheira, a famosa quarentinha, né? 9.1 por 40 ou 9.1 longo, tá? Então, 9 milímetros não é um calibre específico, é uma família de calibres. 9 milímetros Luger, sim, este é um calibre específico. 9 milímetros Parabellum, 9 por 19, isso é um calibre específico. 9 milímetros é uma família de calibres e não um calibre especificamente. Assim como nós temos também o .40 Smith Wesson. Ponto .40 está no sistema imperial. Tudo que for ponto, .357, .38, .40, .22 ou qualquer coisa que seja ponto está no sistema imperial e aí em milímetros está no sistema internacional de medidas. Ponto .40 Smith Wesson também pode ser conhecido como 10 por 21. Então tem 10 milímetros de diâmetro no projétil, 21 milímetros de altura no estojo. O .40 Smith Wesson é o calibre que é o fracasso do mundo tiro e você vai entender isso um pouquinho mais à frente agora quando a gente estiver falando de Joule, ok? Se você for um policial militar ou tiver uma .40, não precisa me bater ainda, eu vou explicar o porquê que esse calibre é o fracasso do mundo tiro e qual é a razão que uma pessoa tem para ter um calibre desse, porque sim, existe um motivo para se ter um calibre desse, tá? Mas isso você vai ver na próxima aula. Enfim, ele nasceu do 10mm alto, tá? 10 por 25. Ele nasceu a partir do 10mm alto e aqui nós temos o .45 ACP, ok? Ele é 11.3, 11.4 de diâmetro, não me lembro direito. Acho que é 11.3, 11.4 por 23mm de altura. Aonde mais você pode ver essa diferença muito grande? Aonde você não falar o nome do calibre completo pode gerar uma confusão muito grande é nos calibres de fuzil, como por exemplo o 762. 762 pertence à família 7mm. Então, só falar 762 você não está se referindo a um calibre específico. Você está se referindo a uma família de calibres, tá? 762 é comumente conhecido como o calibre do AK-47 ou o calibre do FAL do Exército Brasileiro. E esse é um exemplo maravilhoso, porque o calibre do AK-47 é 762 por 39 milímetros, enquanto o calibre do FAL do Exército Brasileiro
é 7,62 por 51 milímetros. Então a munição do FAL é consideravelmente maior do que a munição do AK, embora os dois são chamados vulgarmente somente de 7,62, tá? A ponto .30 é outro grande exemplo, porque 0,30 polegadas é 7,62 milímetros. Então, ponto .30 é 7,62. A ponto .30, que é comumente chamada de ponto .30, né, vulgarmente chamada de ponto .30, é a ponto .30 que o pessoal chama de antiaérea, tem muito no Rio de Janeiro, né? A ponto .30 antiaérea, na verdade, está se referindo ao calibre ponto .3006, que é o 7,62 por 63 milímetros. E nós temos também a ponto .300 Winchester Magnum, que é 7,62 por 67 milímetros. Bom, onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Esse curso é o especialista em armas curtas. Embora sim, você possa chamar esse calibre de 9 milímetros e todo mundo vai entender do que é que você está falando, você pode chamar isso aqui de ponto .38 e todo mundo vai entender do que é que você está falando, chamar ele de 8, 38, o 357, a 40, a 45... não é a nomenclatura correta e eu não estaria fazendo o meu trabalho direito se eu não te explicasse exatamente qual é a nomenclatura correta e o porquê que a nomenclatura deve ser dita de forma correta, ok? Bom, então dito isso sobre os calibres, eu espero que tenha ficado claro. Calibre nominal, calibre do projétil, calibre real e os sistemas de medida. Imperial, Sistema Internacional de Medidas e o Gauge. Ok? Se ficar com qualquer dúvida com relação aos calibres ou quiser tirar alguma dúvida comigo, quiser falar diretamente comigo sobre algum calibre, entra aí no grupo que vai estar na descrição, que não, você não vai falar com nenhum assessor meu ou auxiliar, não, você vai falar comigo, ok? Dependendo da demanda de mensagens, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo a todos, ok? Então, caso você fique com alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, queira falar alguma coisa, não se esquece de dar uma olhada aí na descrição. Muito obrigado e até a próxima aula.